Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, que Deus possa estar abençoando e iluminando a sua vida cada vez mais ainda, com bênção do maior milagre para a glória de Deus. Eu quero trazer uma mensagem do Senhor nosso Deus para os nossos corações, porque, na verdade, queridos, a cada dia a gente precisa da palavra de Deus conosco, para que nós possamos refletir naquilo que o Senhor tem proporcionado para a gente a cada momento. E a vontade de Deus para as nossas vidas é abençoar, porque Deus ele tem propósitos bons para as nossas vidas, e todos os propósitos que Deus tem com a gente são propósitos beneficiadores, que nos beneficia e que nos faz viver uma vida cheia de estabilidade, de bonância diante do Senhor nosso Deus. E a mensagem que eu quero trazer para a gente, meus amados, está no livro de Jeremias, no capítulo de número 18, que fala sobre a casa do oleiro, fala sobre Jeremias descer a casa do oleiro, ou a transformação do povo de Israel, porque se dá através desta mensagem que Deus fala com Jeremias. E a mensagem para a gente nesse dia é a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Essa mensagem, queridos, eu não canso de refletir sobre ela, por ser uma mensagem exclusiva de Deus para os nossos corações. Porque a cada dia o Senhor ele tem feito coisas extraordinárias a nosso favor. A cada dia Deus tem derramado bênçãos sobre nós, sobre as nossas vidas, e a cada momento o Senhor Deus quer nos abençoar. E nós podemos analisar que essa mensagem está falando, exclusivamente para o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel era um povo rebelde. E a Bíblia relata que Jeremias é o profeta das lágrimas. Ou seja, quando nós falamos de lágrimas, falamos de muitas lágrimas. Não falamos de lágrima, de muitas lágrimas, sim, nós estamos falando. Porque muitas vezes o profeta Jeremias chorou entregando o povo de Israel nas mãos de Deus. E agora Deus vê o esforço de Jeremias a favor do povo israelita, porque eu posso conjecturar que era grande o sofrimento de Jeremias. E agora Deus, ele entra em ação e fala com Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, levanta-te, ou levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias desce à casa do oleiro para ouvir o Senhor Deus falar com ele. Duas atitudes. Deus fala com Jeremias o seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que Deus não falou com Jeremias da seguinte forma: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ver o que eu tenho contigo? Porque quando Jeremias desce à casa do oleiro, a Bíblia diz o seguinte, olha só: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro, tornou fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. A gente vai não falar de ouvir, a gente vai ouvir falar de ver, visão.
Foi uma visão que Deus mostrou para Jeremias. Deus fala na palavra: te farei ouvir as minhas palavras. E a Bíblia diz que Jeremias viu. Ele desceu à casa do oleiro e viu que o oleiro estava trabalhando, estava fazendo um vaso. O barro estava sobre as rodas. E a Bíblia diz que ele estava fazendo um vaso. E Jeremias olhando. E a Bíblia diz que o vaso que o oleiro fazia se quebrou nas mãos do oleiro. Mas o oleiro pegou o barro e fez um outro vaso conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. A gente não está falando de ouvir uma visão, a gente está falando de ver uma visão. Então, Deus fala de duas formas com Jeremias. Jeremias ouve a palavra de Deus em primeiro lugar e obedece a voz de Deus, descendo à casa do oleiro, para entender que Deus queria falar com ele naquele momento. Você que está ouvindo essa mensagem, eu não sei realmente qual é a mensagem que você precisaria neste momento. Eu não sei qual é a mensagem que você necessitaria nesse momento. Mas eu quero dizer para você que a obra que Deus tem na tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel na sua vida. E o propósito que Deus tem na tua vida é um propósito dEle. Esse propósito Deus vai cumprir conforme Ele quer cumprir na tua vida. Apenas, querido, apenas, querida, o que Deus quer de você é que você entenda esse propósito dEle ao teu favor, esse propósito dEle que vai favorecer a sua vida a cada momento. Deus, Ele é um Senhor, Ele é um Deus maravilhoso. Essa palavra, Senhor, é uma palavra rejeitada por muitos, por até pessoas de alguma denominação, porque Senhor é um pai de família no sistema humano. Mas quando eu olho para o Senhor Deus como Senhor, eu vou entender que Ele é Pai de todas as nações, que Ele é o Criador de todos nós. Então Ele se torna Senhor da mesma forma, pois Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que pode entender tudo. Essa mensagem, ela é cheia de exclusividade para você, guerreira, que guerreou até aqui. Deus, Ele tem um propósito lindo para realizar na sua vida. Mas será que não está na hora de descer à casa do oleiro para entender o que Ele quer fazer através de você? Será que não está na hora de entender qual é o propósito dEle para a sua vida? Deus, Ele é fiel e justo para abençoar. E para subir, é preciso primeiro descer. Você é prova das bênçãos que Deus tem proporcionado para você, pois Ele tem derramado bênçãos maravilhosas a teu favor. A cada dia, Ele tem provado o seu imenso amor para com a sua vida, derramando bênçãos sobre você, bênçãos sobre a sua família, bênçãos sobre a sua casa. O propósito de Deus para com a tua vida é bem maior do que os seus propósitos. E Deus, Ele vai te fazer entender isso. Mas eu quero de coração que você entenda o propósito de Papai do Céu na sua vida. Que você saiba que aquilo que Ele proporcionou para você é maior do que os homens pensam. É maior do que os homens imaginam. Essa mensagem é exclusiva. E é para você, é para mim. Eu preciso entender essa mensagem cada dia para que eu possa se aproximar cada vez mais de Deus. Jeremias, ele foi incentivado cada dia a buscar aproximação diante de Deus. Quando Deus fala com Jeremias, dizendo para Jeremias descer à casa do oleiro, Deus está dizendo: Jeremias, eu vou te levar para uma experiência que você nem imagina. Da mesma forma que Deus fez com Jeremias, Deus pode fazer com você também. Ele não mudou. A Bíblia diz que o Senhor é imutável. E se a Bíblia diz que o meu rei é imutável, então logo eu vou entender que Ele não muda. Ele tem bênçãos para você, guerreira. Ele tem bênçãos para você, guerreiro.
E o convite de Deus para a gente, nesse momento, é para descer à casa do oleiro, é para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: desce, Jeremias, à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. É esse o convite de Deus para mim, é esse o convite de Deus para você. Será que a gente está mesmo dispostos a descer à casa do oleiro, a ouvir o que o oleiro tem para falar? Pensa nisso, tá bom? E você vai entender que o propósito de Deus na tua vida é muito lindo. Um abraço para você, que Deus abençoe grandiosamente. Se for bom aos teus olhos, compartilha essa mensagem para os teus contatos. Quem sabe ele ou ela não está precisando de ouvir essa mensagem. Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Te deixo um abraço bem grande, bem gostoso, e um beijo no coração com gostinho de vitória. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos.